Eu tô no quintal aqui na parte de fora para te mostrar que esses cobertores que estão aqui no chão, tá, Isabelle? Esses cobertores foram jogados dentro da cisterna juntamente com o corpo do Lilson, no dia que ele foi assassinado, no dia 29 de março deste ano. Para você ter uma ideia, ele estava num quarto que fica na parte de cima dessa casa aqui. A gente não vai subir agora porque vai dar problema no sinal. Logo depois que ele foi baleado na cama onde ele estava, ainda chegou a correr atrás da pessoa que deu o tiro nele aqui, caiu aqui nessa escada. Até mesmo de acordo com o depoimento da Isabela, desse momento em diante foi daí que ela foi fazer a ocultação de cadáver. Vai lembrar que na conversa que eu tive ontem com o Alexandre, ele dizia o seguinte, que nessa casa aqui do outro lado, foi onde ele encontrou a avó dele morta no dia 4 de abril. Você lembra disso? No dia 5 de abril, ou melhor, ele esteve aqui, pulou o muro, quando chegou dentro da casa, encontrou o corpo da avó lá. E ali no chão, ó, o buraco, onde ficava a cisterna, o Alexandre aqui. Vai entrando, Alexandre, vamos entrando aqui. O Miltinho vai devagar. Esse aqui é a cisterna. É a cisterna aqui onde o corpo do pai dele, do Lilson, foi jogado. Estava aqui dentro, né? O pessoal do Corpo de Bombeiros teve que quebrar aqui para poder fazer retirada, porque já eram 40 dias que o corpo dele estava aqui. E aqui nessa parte de baixo, Isabela, é um quarto muito igual ao quarto lá de cima da casa onde aconteceu o crime. A gente vai entrar aqui agora para mostrar para você, porque o Alexandre tomou cuidado, ele botou aqui em cima da cama o lençol. Essa cama é muito igual à posição que está na parte de cima ali, tá, Isabelle? E lá em cima no travesseiro, você consegue ver, ó, a marca de sangue, que era o travesseiro que estava com ele, lençol e tudo lá em cima. Ele trouxe para cá e reprojetou aqui nessa cama para mostrar a situação como estava. O Alexandre vai conversar com a gente aqui agora, Miltinho. Vem chegando para trás aqui, até para não atrapalhar ali para você. Alexandre, Isabelle também já está na tua escuta. Aquilo que você falou, você acredita que a Isabela não matou seu pai sozinha. Outras pessoas estavam envolvidas nesse crime. Boa tarde. Com certeza eu acredito que a Isabela não teria a capacidade física de executar e carregar o meu pai sozinha. Com certeza, mais duas pessoas ou mais pessoas estão envolvidas nesse assassinato. As pessoas teriam roubado aqui mais de 100 mil reais em dinheiro, em moedas, em euro, dólar, dinheiro que estava guardado aqui, e a polícia até já conseguiu apreender parte desse dinheiro. Na verdade, meu pai tinha essa ideia de sair do país no final do ano, então ele vinha já há algum tempo vendendo tudo que tinha e fazendo essa arrecadação do dinheiro, e ele tinha esse costume de guardar essas quantias em casa. Deixa eu chamar a Isabelle para poder falar com você, que a Isabelle muito queria conversar com você ontem. Isabelle Benito, o Alexandre está aqui, Alexandre Braga, e também conversa com você a partir de agora. Alexandre, lembrando que aqui a gente tem que esclarecer uma coisa. Ontem a gente te encontrou, o Caio te encontrou no desespero para tentar de alguma forma quebrar qualquer tipo de informação que estava sendo noticiada, e o SBT Rio é o primeiro a falar. Eu vou aqui reforçar contigo. Não era funcionária do teu pai, ela era namorada do teu pai, é isso, né? Na verdade, ela tinha um relacionamento com ele, como eu posso dizer, que de fato tinha um relacionamento amoroso, mas tinha também um relacionamento profissional. Sim. Era um idoso que precisava de ajudas, ir a mercados e fazer arrumações e assim sucessivamente. E ela... Como minha avó já tinha de posse, Sim. Raquel, que auxiliava ela nisso... E só para eu te perguntar uma coisa, e ela começou a ter noção, quanto tempo ela ficou? E ela começou a ter noção da vida de vocês, que você tem uma irmã que mora fora, ela começou a ter noção que sua avó tinha duas pensões boas e que teu pai tinha dinheiro em casa, ela começou a ganhar confiança do teu pai. Ela fez essa visualização. Quanto tempo ela ficou fazendo isso daí aí dentro? Eu tô mais ou menos... Eu tô há um tempo sem vir aqui, né? Eu tô há mais ou menos em torno de 1 ano sem estar aqui. Mas eu tenho ciência de que ela já está aqui há um bom tempo. E mediante isso, de fato, ela já tinha toda a confiança da casa. Inclusive, ela tinha acesso a contas bancárias, senhas. Tinha ciência dos valores. Tinha ciência das senhas dos dispositivos eletrônicos do meu pai. Então, de fato, ela tinha total confiança da família, que foi o que deu a oportunidade dela cometer essa crueldade. No dia 5 de abril, o dia que você encontrou o corpo da sua avó ali, você também encontrou um misto que estava ali dentro, a sua avó estava de fralda. Ou seja, você acredita que alguém estava vindo aqui naquela semana, que ela ficou mais de uma semana sem se alimentar e tudo mais, para tentar criar um álibi?
Perfeito. Pelo laudo de necrópsia, minha avó teve broncoaspiração alimentar, então o que se faz entender que ela tinha algum tipo de alimento no estômago. Pela cronologia que meu pai foi executado no dia 29 de março e minha avó veio a óbito no dia 5 de abril, ela teve aí 7 dias sem acompanhamento, pelo menos, do meu pai, isso é fato. E quando eu a localizei, ela estava limpa, não estava suja, tendo em vista que é uma idosa, e de fato ela estava alimentada de forma comprovada. Isso me faz entender que tinha alguém sim aqui nesse período, de alguma forma, alimentando a minha avó. Isabela, eu vou passar a bola para você nesse momento, porque a gente perdeu... Ah, não, agora voltou um sinal daí. Deixa eu baixar aqui, pegar o fone dele que caiu. Peraí, deixa eu te entregar. Enquanto isso, eu conto a história para as pessoas que não estão entendendo. Até então, existia uma história de um desaparecimento registrado pelo Alexandre, do pai dele, que tinha desaparecido. Ele não se conformou com o desaparecimento do pai e ele vai até a casa e encontra a avó morta sentada. O laudo diz que a avó infartou. E aí, a delegacia diz que, vai me corrigir, Alexandre, que o pai estava foragido e tudo mais. Alexandre, conhecendo teu pai, não se conformou, viu a cena de mais de não sei quantas armas pela casa, drogas, coisa que ele sabia que não era hábito do pai dele, e para ele, ficou muito mais suspeito ainda de uma cena extremamente montada para que incriminasse o pai dele. Além disso, Alexandre, me corrija se eu estiver errada, além disso, você percebeu o furto de pertences do seu pai e toda uma dinâmica além da cena de terror. O Alexandre não para, ele busca ajuda policial, que continua falando que o pai dele é uma pessoa adulta e que pode estar foragido, e ele não se conforma e ele faz uma busca pela casa. Ao fazer, infelizmente, uma busca na cisterna, ele se depara com a pior cena depois de já ter encontrado a avó morta sentada na sala. Ele encontra nessa cisterna que está aí na imagem o corpo do pai. Quantos dias depois você encontra o corpo do teu pai? 40 dias depois, tá, Isabelle? Na verdade, tudo isso começa a partir do dia 5 de abril, data que ele encontra a avó dele morta, e daí você viu, meu pai desapareceu, o que aconteceu? Na verdade, a partir do momento que eu visualizei minha avó em óbito, eu já tinha certeza absoluta que meu pai estava morto. E não Porém, não se denuncia um crime, não se denuncia um crime que a pessoa está morta, caso você não tenha o corpo. Foi assim que eu entendi. Então, de fato, eu não tinha como fazer outra denúncia, a não ser a denúncia do desaparecimento deste cidadão. Essa denúncia, Isabelle, feita na Delegacia de Descobertas e Paradeiros, só que já havia um registro na 43DP, a investigação na 43DP levava o caso para um outro lado, de que o pai dele, o Lilson, teria assassinado a mãe e teria fugido daqui levando dinheiro e que utilizaria drogas e tudo mais por causa do cenário de terror que foi deixado aqui na casa, que era para levar a polícia a cair no erro. Exatamente. Esse cenário foi criado justamente para dar essa impressão para a autoridade policial e que eles entendessem dessa forma, tendo em vista que não tinham todo o know-how de conhecimento dos familiares, de como de fato o Lilson era, a Isabela, Alexandre e assim sucessivamente. Alexandre, Só pra tu lembrar uma coisa, tá, Isabela? Lembra do caso Jeff? Lembra do caso Jeff? Desculpa até te interromper, mas só para você entender. Essa jovem Isabela começou a se passar pelo pai dele depois de ele estar morto e demitiu a Raquel aqui da casa e se passou também pelo pai falando com a irmã dele, para que você tenha uma ideia. Tudo isso tá no inquérito, mas o Alexandre tá aqui e conversa com você, Beth. Então, mas porque realmente também o caso do Jeff, para mim, repercutiu como uma coisa bem similar. Eu fiquei também bem apreensivo com essa relação que aconteceu com esse rapaz, que me lembrou muito, infelizmente, o meu caso. bem parecido. Alexandre, só para ter essa imagem do meio aqui, que tá aparecendo agora, eu tenho que narrar, é a saída da Isabela, presa, tá? Pela DH, após a investigação do próprio Alexandre e após encontrarem o corpo do pai dele na cisterna, mesmo 40 dias depois, com as imagens, com a perícia feita no corpo de que ele morreu com um tiro no peito. E ela faz buscas na internet de como usar a arma para matar uma pessoa. Mas ontem, Alexandre, eu gostaria que, me corrija se eu estiver errada, existe uma terceira pessoa nessa história, que era funcionária que cuidava da sua avó. E que hoje, com as novas imagens, me parece ser uma senhora de 91 anos, muito bem cuidada
e que não era uma senhora muito debilitada, apesar de ser uma cardiopata. Tá aí as imagens. E para morrer não é fácil matar alguém. Basta simplesmente, ontem você narrou algo que foi coisa na minha cabeça, do qual você imagina que, além de não dar a medicação após a morte do seu pai, essa pessoa, Isabela, ou outras pessoas, fizeram a sua avó, infelizmente vou repetir o que você disse, ver toda a cena do próprio filho, o que teria levado a sua avó a morrer por infarto. Mas um outro ponto que me chama a atenção do seu depoimento ontem, do qual você estava com medo e não quis aparecer, mas falou, você diz o seguinte: se eu não entendi errado, você diz que a moça que cuidava da sua avó foi dispensada pela Isabela e não argumentou de não ver mais o patrão. Ela não via mais o patrão. E mais, um laptop teria sido encontrada na casa dessa moça e que, quando indagada, ela disse que achou no lixão. Foi isso que eu entendi? Na verdade, desde o momento até eu encontrar o corpo do meu pai, eu caminhava sozinho. E a partir do momento que eu encontrei o corpo do meu pai, a delegacia de homicídios realmente me abraçou e conseguiu me ajudar a elucidar o crime. Porém, eu, como familiar, fico sem conseguir entender como esta cuidadora de minha avó, que era de responsabilidade dela, os cuidados da minha avó, entendeu que foi mandada embora supostamente pelo meu pai e não reportou isso aos familiares, os quais a contrataram ela para cuidar dessa idosa. A referência que ela diz é que, pela conversa, meu pai havia dito para que ela não contasse para os familiares. Mas tendo em vista a responsabilidade que ela tinha de cuidar de uma idosa de 91 anos, eu entendo que ela deveria ter ponderado o risco que essa senhora teria de ter ficado sozinha, que é o que eu acredito que levou minha avó a óbito. Como eu não tenho entendimento nenhum do que aconteceu com a minha avó, e realmente essa é a minha maior dúvida, porque com o meu pai eu tinha certeza que tinha acontecido o pior, essa busca que eu venho ainda para tentar elucidar o que de fato aconteceu com a minha avó. E esse cenário de filme de terror que incorre é porque o cenário realmente ele apresenta essa cena de terror mediante diversos locais que tem muitas manchas de sangue. A cama da minha avó, por exemplo, ela é um colchão onde está totalmente ensanguentado. E isso me causou essa certa estranheza, mesmo tendo eu encontrado a minha avó e visto ela aparentemente sem violência física. Eu vou fazer o seguinte, Alexandre. E com pouco tempo de morte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a reportagem completa Isabelle, eu vou só pedir agora. licença a você. Caio. Eu preciso só liberar o Alexandre. Desculpa até, porque ele acertou com outros colegas da imprensa que já chegaram aqui. É só para que a gente possa ter esse discernimento. Eu vou liberar ele agora e eu continuo te passando as informações que você precisa pro caso, tá, Isabelle? Enquanto isso, eu vou então chamar a sua reportagem completa.